Sejam muito bem-vindos à aula 5 do módulo 4. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante: falar de improviso. Isso mesmo, falar de improviso. Em algum momento, você vai ser solicitado a se comunicar de forma improvisada, de forma repentina. E aí, como que você se comporta? Então nós vamos falar agora de algumas técnicas. Primeiramente, é importante que no momento que você foi solicitado para se comunicar, para falar em público, de forma repentina, respire fundo e dê um leve sorriso. Por que isso daí é importante? Que nesse momento, aquele impacto inicial que você recebeu, ele já acalma. Porque você respirou e deu um sorriso, dando sinais para o seu corpo que está tudo tranquilo. Ok? É muito importante você praticar essa técnica quando for solicitado falar de improviso. Tudo bem? Um outro ponto aqui importante que você pode explorar, dependendo do assunto que chegou para você, dependendo da forma que chega para você, o contexto, você pode usar o uso de experiências. Falar de experiências pessoais. Olha, a experiência que eu tenho sobre esse assunto é essa. Eu tenho conhecimento de alguns aspectos relacionados a esse assunto. Então, isso ajuda você a começar a desenvolver o seu contexto, a sua estrutura, certo? Então, não tenha medo. A informação chegou, você respira, sorri, tenta resgatar alguma experiência pessoal e começa a desenvolver a estrutura do seu assunto, do seu contexto. Outra técnica importante que pode te salvar é devolver, né, a solicitação com uma pergunta. Por exemplo, vamos falar assim que a pessoa pergunta para você: o que você acha de bebida alcoólica? Se você de repente não quer expor diretamente a sua opinião sobre o assunto, você pode devolver com uma pergunta. Olha, essa é uma questão, né, bastante polêmica, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você acharia de uma pessoa de um piloto, né, que vai levar você e sua família para uma viagem, para a viagem dos seus sonhos, e ele falasse: bom, está quase na hora de decolar, eu vou tomar umas 2, 3 doses de uísque. Perceberam como você já abriu o leque para a conversa, o assunto? Legal, fazer perguntas é muito interessante, ok? E um outro ponto é tentar absorver o ponto principal. Qual que é o ponto principal do que está sendo requerido? Qual que é a ideia principal? E você explora ela. Tenta dar um início, meio e fim para aquele assunto principal, para aquele contexto principal que está sendo solicitado. Por que isso é importante? Porque você não foge muito daquela realidade. E aí as pessoas podem pensar: nossa, mas né, não era isso que a gente queria saber. Tá? E se você também não tem informações, tranquilamente você pode dizer que, olha, esse assunto não é da minha área de conhecimento. Eu conheço pouco, né? É pouco explorado por mim esse assunto. Também é uma forma de, quando você for pego de improviso, você se proteger também. Porque falar o que não deve, falar o que não conhece, pode prejudicar a sua imagem também. Ok? E o segredo revelado. Quando for falar de forma improvisada, tranquilidade é a chave. Como que você fica tranquilo? Se preparando. Quanto mais bagagem, quanto mais estrutura, quanto mais preparação, no momento da fala, a tranquilidade vai tomar conta da sua pessoa. E você vai desenvolver tranquilamente o que precisa ser desenvolvido. Ok? Muito obrigado e vamos juntos nessa jornada incrível.